A passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6 do Novo Testamento, em sua cópia, na página de número 1296. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 7. Essas palavras de Paulo a respeito da eternidade, palavras tão pungentes, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Deixe-me repetir estas palavras, porque elas precisam soar em nossa alma. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. E o título desta mensagem nesta noite é, na verdade, uma pergunta. A pergunta é esta: o que você levará para a eternidade? Meus queridos, há muitos livros escritos no mundo, bilhões de livros, nós sabemos disso, mas a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro em muitos aspectos. Um escritor, por exemplo, quando ele escreve uma novela ou algum livro interessante, ele muitas vezes o faz para ganhar uma certa notoriedade, levar o seu nome, ou talvez ganhar algum dinheiro. E para fazer isso, muitas vezes ele deve escrever coisas que agradam o leitor, coisas que atiçam, apelam ao ouvido, às emoções do seu leitor, coisas que façam o leitor ou a leitora rir, ou se emocionar, ou mesmo chorar, ou se sentir bem consigo mesmo. Mas a Bíblia, em contraste com os livros deste mundo, é muito diferente, porque muitas vezes a Bíblia fala sobre coisas que não são agradáveis aos nossos ouvidos, nem apelam à nossa consciência. Mas a Bíblia foi escrita por Deus, não apenas para dizer aquilo que nós desejamos ouvir, mas para nos dizer tantas vezes aquilo que nós precisamos ouvir e aprender. E muitas vezes a Bíblia precisa ser grave e solene e bastante séria em alguns assuntos, porque ela lida com assuntos que nós muitas vezes não queremos ouvir, nem lidar, nem pensar, nem considerar a respeito, mas que nós realmente precisamos ouvir e conhecer. Muitas vezes uma palavra séria de uma pessoa, de um amigo talvez, de um pai, uma palavra solene, uma advertência contundente é a coisa mais necessária para livrar um amigo, um filho de problemas graves e problemas sérios. E assim também é a palavra de Deus. Muitas vezes ela coloca uma certa gravidade e advertência sobre certos assuntos. E um desses assuntos que a maioria de nós não gosta de ouvir falar, nem pensar, nem considerar por muito tempo, está exatamente aqui neste versículo. É o tema da morte. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dela. Bem, esse versículo é uma paráfrase de outros dois versículos do Antigo Testamento. Um deles está lá no livro de Jó. Você não precisa abrir, eu leio no capítulo 1, no versículo de número 21. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Um outro versículo que o Paulo parafraseia em 1 Timóteo está lá em Eclesiastes 5, versículo 15, onde Salomão diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. É exatamente isso que Paulo está fazendo, parafraseando esta verdade do Antigo Testamento aqui no versículo 7 de 1 Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, isto é, para dentro deste mundo, e manifesto é, um fato é, que nada podemos levar para fora deles. Bem, queridos, há apenas uma entrada para a vida e uma saída desta vida. A entrada é o nascimento, obviamente, e a saída dela é a morte. Na entrada, no nascimento, nós não trazemos nada de material para dentro deste mundo. E também pela porta de saída da morte, nós não levamos absolutamente nada material ou substancialmente físico para a eternidade. Tudo que nós possuímos ao entrar neste mundo é a nossa alma, nossa faculdades da alma, a mente, a capacidade da razão, do raciocínio e tudo aquilo que forma a nossa alma, a vontade, as afeições, a memória, a nossa consciência e o espírito que está na alma, que nos permite nos comunicar com Deus, ainda embora esta parte de nós, que é o espírito, está morta até antes da conversão, porque nós não adoramos a Deus, nem o buscamos, nem estamos em contato com Ele, nem possuímos um relacionamento com Ele. Mas ao entrarmos neste mundo, tudo que nós trazemos é a nossa alma. E assim nós recebemos um corpo, e até mesmo este corpo precisa ficar para trás
e como almas desincorporadas nós saímos desta vida para voltar à presença de nosso Criador, para entrar ali pela primeira vez. Bem, essa alma que nós possuímos é um grande sinal. É este elemento que nos eleva milhões de quilômetros acima do reino animal, que nos mostra e nos ensina que nós não somos meramente seres irracionais andando sobre a face da terra. Nós possuímos uma capacidade de conhecer, de compreender, de nos comunicar, e esta é a imagem do nosso Criador em nós, o design, a marca, a assinatura de nosso Deus em nós. Ainda embora tão manchada esta imagem, tão torcida por causa do pecado, esta alma, ela entra conosco neste mundo. E na saída também, nós não levamos nada de material, apenas a nossa alma. E este versículo fala sobre isso, porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto, é um fato que nada podemos levar dele. A vida começa e termina sem nenhum bem material, nem poder, nem mobília, nem diplomas, e assim nós saímos sem levar nenhuma dessas coisas também. No final da vida, tudo que nós acumulamos de material fica para trás. Na verdade, o final da vida é o colapso de todas as coisas, de todos os ídolos, de tudo aquilo que nós construímos sobre a face da terra. A morte põe um fim a todos os projetos desta vida. Na verdade, ela nos rouba de todas as nossas posses terrenas. A morte leva todas as pessoas ao mesmo patamar material. Não importa quantas experiências você tenha tido, o quanto você tenha acumulado de bens neste mundo, todos os teus diplomas, a morte nos levará igualmente ao mesmo patamar, sem nada, saindo desta vida, sem nada material. Bem, nós temos uma vida curta, a palavra de Deus nos diz. E a morte também limita tantas coisas, tantos projetos, tantos planos, tantos desejos que nós construímos ao longo de anos para cumprir no futuro. A morte parece trazer uma limitação a muitas coisas na vida de um ser humano. No momento da morte, acaba-se o período probatório da vida. Esse período que nos foi dado por Deus para buscá-lo, encontrá-lo e conhecê-lo como Ele se revela na Sua palavra, experimentar reconciliação com Ele, e o andar e o relacionamento com Deus. A vida é um período probatório, e a morte traz ao final este período probatório. Bem, o que é a morte? A morte é muito misteriosa, na verdade. A Bíblia usa termos diferentes para descrevê-la. A morte é chamada no Antigo Testamento de o vale da sombra da morte. É como um vale. É algo tenebroso, é algo misterioso, é uma jornada. Cada um de nós haverá de passar por essa jornada. Ninguém te acompanhará, ninguém me acompanhará. Eu preciso ir sozinho, e cada um de nós haveremos de ir sozinho, um após o outro, porém sozinhos nessa jornada, neste vale. E não há retorno também. A morte, ela pode ser repentina, ela pode vir quando você menos espera. Você não sabe quando ela vem, na verdade. Você pode ser um jovem saudável, atlético, e no momento se foi. E no momento você não está mais aqui. Tantos planos, tantos projetos, tantas coisas pela frente, ela vem quando não se espera. E como nós vemos isso a cada dia, não é? Aquele jovem, aquela moça, aquele rapaz, de repente, toda esta carreira, toda esta família, quem esperava, tão saudável, a morte vem por uma enfermidade, por um acidente, por algum problema inesperado. Ela vem de tantas maneiras. A morte foi chamada na Bíblia de último teste da vida. E a morte é o fim de muitas coisas. Pense sobre isso. A morte traz ao final tantas e tantas coisas. O último dia da vida é o último dia de muitas coisas. O último dia da vida, por exemplo, é o último dia do ateísmo. Se você é um descrente em Deus, se você não crê em Deus, em sua existência, na realidade de Deus e de coisas espirituais após a morte, você provará outras coisas. E a realidade espiritual e Deus será provado como um fato. A sua alma deixará o seu corpo no momento, ainda que se você seja, um ateu, e de repente na presença do Senhor, e aquelas coisas divinas, espirituais, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a tua alma, sobre a consciência, de repente elas se tornam verdadeiras e você passa a crer. Você nunca as negará novamente, mas você não estará pronto para lidar com estas coisas. Um ateu na morte se torna um crente, mas muito tarde, porque ele agora passa a ver e a comprovar
tudo aquilo que ele negou por toda a vida. Você pode ser o ateu mais eloquente, mais erudito, no último dia será o fim do seu ateísmo, porque a morte traz ao final o ateísmo. A morte é o final da misericórdia de Deus também. É o momento final, quando depois dela já não há mais misericórdia, nem oportunidade de reconciliação. A última oportunidade para o perdão é o último dia da tua vida. A última oportunidade para encontrar a paz de Deus e a reconciliação com Deus é aquele momento quando você respirar pela última vez neste mundo. É o final de todas as esperanças. Se você morre sem Deus, sem o perdão e sem a certeza de vida eterna, a morte é o final do pecado em nosso corpo. Nós jamais pecaremos novamente em nosso corpo, seja por atitude, seja por meio de ira, de palavras, de atitudes violentas, de coisas carnais. Nada mais ofensivo será feito pelo corpo criado por Deus. Nada mais. O último dia do pecado em teu corpo presente é o dia da tua morte. E a morte também é o final. Se você terminar teus dias sem a salvação, a morte, deixe-me dizer isso, aquele dia será o último dia que você haverá de sorrir. Se você terminar os teus dias nesta vida sem Cristo e sem a paz de Deus e o seu perdão, aquele último dia será o último dia de teu sorriso. A Bíblia diz que depois da morte de uma pessoa, sem o perdão de Deus, não haverá mais paz, nem alegria, nem gozo, nem prazer de qualquer tipo. Naquele momento se foi toda a beleza, todo o desfrute, todos os risos, todo o som de música termina e cessa por ali. Talvez você possa pensar sobre isso, ou pensar sobre uma piscina. Ali está você tomando banho numa imensa piscina, crianças correndo, barulho, e de repente você submerge aquele silêncio. Não mais vozes, não mais riso, não mais alegria. A morte é o final da trivialidade. E se você passou pelo mundo como uma pessoa superficial, leve como a pena, tudo que importa é como eu me visto, que as pessoas vão falar sobre mim no trabalho, e o que elas pensam sobre mim, e as coisas que eu leio, e as coisas que eu aprendo na novela, como eu vou me vestir, o que é que as pessoas pensam sobre mim. Se essa foi a sua vida, a morte trará um fim a toda a superficialidade, a toda a trivialidade. Nada de Deus, nada sobre a alma, nada sobre o céu, vagando sobre a superfície da terra como uma pluma superficial, vazio, possuindo uma alma eterna para conhecer a Deus e se relacionar com Ele. A morte traz ao final toda a trivialidade. A morte é o final de todo orgulho, de toda soberba, de toda arrogância. Não me fale sobre religião, eu não estou interessado em ser um crente, eu não quero saber de Cristo. A morte traz no final toda a soberba, todo o orgulho humano, e a morte vem a cada um de nós. As grandes figuras do mundo precisaram enfrentar a morte, ela vem a todos. A morte vem aos grandes conquistadores, homens como Alexandre o Grande, morto tão novo, tão jovem, Napoleão, conquistados pela morte. A morte vem também a pessoas nobres, como pessoas que salvam a vida de outras pessoas, a médicos, a enfermeiros, a bombeiros, a salva-vidas em uma praia. Pessoas que fizeram tanto também haverão de experimentar a morte um dia. Todos nós teremos que ir. A morte vem aos atletas, pessoas de grande capacidade física e mental, pessoas de grande habilidade, com todas as suas medalhas e alcances e todo o seu currículo. A morte vem a todo ser humano e traz cada um de nós diante da presença de nosso Criador. Reis, estrelas, músicos, artistas, filósofos, pessoas inócuas, incipientes, iletradas. Todo homem, toda mulher um dia haverá de parar a sua jornada e terminar o seu período probatório nesta vida. Amigo, como a morte te encontrará? Talvez esse assunto esteja soando um pouco dolorido em teus ouvidos, mas esse é um desses assuntos que nós precisamos ouvir e lidar. Como a morte te encontrará? Eu não estou perguntando de que maneira você morrerá, mas como ela te encontrará? Será que a morte te encontrará em rejeição? Eu não busquei a Deus por toda a vida, eu nunca orei, eu nunca ouvi o seu Evangelho, eu nunca aceitei aquele convite para ouvir o Evangelho. Em rejeição, eu não preciso de mais nada, eu estou perdido, sem paz com Deus, tudo se foi, tudo está acabando. Como a morte te encontrará naquele último dia? Será que ela te encontrará com sentimentos de ira,
e de decepção toda a vida passou. Quantas cicatrizes, quantas decepções, separados dos teus sonhos, a ponto de partir, separado dos teus planos, talvez sozinho, talvez em um vazio tremendo, ou em temor, ou em desesperança, sem saber o que virá depois, sem saber sobre a eternidade da tua alma e o teu destino. As palavras de Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, são tão profundas. Ouça essas palavras. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Que palavras tão tremendas. Nu entrei, nu parti, nós entramos e saímos da mesma maneira. E tudo que acontecerá e tudo que nós levaremos é a nossa alma para a presença de Deus. A tua alma, seja ela vista, obviamente, espiritualmente, ela é vista por Deus como viva ou como morta, não há meio termo. Quando Deus olha sobre nós neste mundo, e Ele nos vê como almas eternas, Ele não nos vê meramente como corpos, Ele nos vê como almas vivas ou como almas mortas. Como pessoas que um dia se voltaram a Ele por meio de Jesus e encontraram vida, perdão e salvação, ou como pessoas que permanecem mortas, separadas do Criador, andando sem Ele, mortas no sentido de, embora estarem vivas e ambulantes nessa terra, estão já condenadas para a eternidade, porque nunca buscaram o perdão de Deus e a reconciliação. Deus nos vê como almas eternas, e Ele nos vê como almas vivas ou como almas mortas. Na morte, nós não levamos nada deste mundo. Coisas que nós não podemos levar conosco são inúmeras. Ouça esse versículo 7 novamente. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quantas coisas? Nada trouxemos para dentro deste mundo. Impressionante, não é? O fato de que nós não trouxemos nada para dentro deste mundo mostra a impossibilidade de nós levarmos qualquer coisa física ou material para fora deste mundo. Quando você tem um primeiro filho, tudo muda em casa, não é? Quantas coisas precisam ser providenciadas? Não existia nada ali. Porque a criança, ela não entra no mundo trazendo um caminhão, um baú cheio de berço e fralda, não traz nada. E tudo precisa ser providenciado. E quantas coisas, especialmente se é o primeiro filho, não é? Quantas coisas precisam ser organizadas. E o bebê entrou e nada trouxe, tudo é provido. E você começa a se preocupar com esta vida, mas parece que poucos se preocupam a treinar esta criança para o resto da jornada da vida. E nós recebemos uma educação e um treinamento para nos dar bem nesta vida, neste mundo. Mas nada, ou quase nada, nos é ensinado sobre o restante da jornada da alma. Uma alma que entra neste mundo para a eternidade. Nada sobre Deus, nada sobre o problema do pecado, nada sobre o Salvador que veio aqui para salvar e reconciliar o que se havia perdido. Uma alma eterna que deixará tudo de físico e material para trás. Oh, amigos, esse corpo, ele é como um apartamento alugado, mobiliado. Quando você sai, você não leva nada. O apóstolo é bem afirmativo aqui quando ele diz que ninguém leva nada de material para fora desta vida. E essa é a coisa mais certa de nossa existência aqui, que um dia chegará ao término dela e nós não podemos carregar nada de material conosco. Bem, o que nós levaremos para a eternidade, então? O que você levará para a eternidade de todas as suas experiências nesta vida? Você levará a tua alma, porque ela não pertence a você. Você terá que deixar este corpo provisório, emprestado para trás, e entrar na presença do teu Criador, de volta a Ele. O que mais você levará? Bem, quando você para em casa, na frente do espelho talvez, e você olha para si mesmo, talvez você deva dizer: eu preciso te abandonar um dia. Este corpo provisório logo ficará para trás. Eu terei que entrar na presença de meu Criador. O que mais você levará além da tua alma? Eu te digo que você levará. Se você é um homem, uma mulher, um jovem nesta noite, que nunca reconheceu a tua necessidade de perdão, que nunca se voltou a Jesus Cristo Salvador em arrependimento e fé, além da tua alma, tudo o que você levará contigo será a tua culpa, manchando a tua alma para a presença de teu Criador, para prestar contas diante dele. Tudo o que você levará
Será a culpa de tantos e tantos e tantos pecados contra a luz e a verdade e a palavra de Deus. Você terá que levar isso em tua alma diante do teu Criador para prestar contas a Ele. Você não levará a tua saúde, você não levará experiências maravilhosas de viagem, de encontros, de coisas que você experimentou em tua mente, em teu corpo nesta vida. Você não levará os teus amigos, nem a tua influência, só a tua alma. E se não salva a tua alma e a tua culpa diante do teu Criador, amigos, a culpa de tantos pecados que nós temos cometido contra Deus, toda mentira, todo orgulho, todo ato contrário à vontade de Deus, toda rebelião, toda fofoca, toda maledicência, todo pensamento torpe, toda ganância e cobiça, toda avareza, todo desprezo pelo próximo, toda incredulidade contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. Todas estas coisas que nos tornam pessoas culpadas diante de Deus, pelas quais nós teremos que prestar conta ao nosso Criador um dia. A culpa em nossa consciência, a culpa por atos, pecados não perdoados porque nunca foram confessados, toda mancha, todo registro, tudo aquilo que nós fizemos neste mundo através do nosso corpo, que deixou uma marca indelével em nossa alma, será trazido com você para a presença do teu Criador. Eclesiastes capítulo 5, versículo 17. Nu entrei, nada mais levando para fora. Amigos, a quem você acha que você deverá prestar conta naquele dia? A Bíblia diz que Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que vê e conhece todas as coisas. Hebreus, capítulo 9, ouça essas palavras, no versículo de número 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É esse o Deus que nós temos que prestar conta um dia. Um Deus santo, justo, um Deus que não pode varrer os nossos pecados para baixo do carpete, um Deus que não se esquece como nós esquecemos dos nossos atos e palavras. Tudo isso nós traremos para a presença de um Deus que se colocará como um juiz um dia, e diante dele nós haveremos de nos apresentar. Quem é Ele? Ele é santo. Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Ele não é um fruto da imaginação humana. Ele não é um Papai Noel sentado em algum lugar, um velhinho bondoso que não se importa com os pecados da juventude. Santo é o Senhor, Criador de todas as coisas. Nós nos esquecemos de nossos pecados, Deus jamais se esquece. A sua lei é reta e verdadeira, mas um Deus de imensa misericórdia, um Deus de imensa bondade, um Deus de imensa condescendência, um Deus que preparou um caminho de reconciliação. Um Deus que veio Ele mesmo na pessoa do Senhor Jesus Cristo a este mundo para salvar. É diante desse Deus justo que, de modo a salvar pecadores e de modo a cumprir a sua lei e a sua justiça, que requer que pecadores sejam condenados, Ele resolveu este problema, vindo Ele mesmo a este mundo, levando sobre si a punição que nós merecemos, para assim poder resgatar pessoas, amando-as e salvando-as. Ele resolveu este maior paradoxo do universo. Como pode um Deus justo, santo, ao mesmo tempo amar e salvar pecadores, se a sua lei requer a condenação de pecadores? Esse é o Deus que resolveu este problema, vindo Ele mesmo, pagando Ele mesmo, cumprindo a sua lei, punindo o pecador na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para todo homem e mulher que um dia se volta a Ele por meio de Jesus Cristo. É diante desse Deus que nós devemos prestar conta. Um Deus santo e um Deus tão bondoso. Eu e você não levaremos mais nada desta vida, a não ser a nossa alma. E se não formos salvos, se não nos voltamos a Cristo, então a nossa culpa também. Todo o nosso orgulho, mais uma vez, todas as nossas mentiras, toda a nossa avareza, toda a nossa imoralidade, tudo aquilo que temos feito contra Deus, que a nossa consciência nos acusou um dia, e tantas vezes, longe do Senhor, nos afastando mais e mais dEle, e quantas vezes lutando contra a consciência, nos afastando de Deus para vivermos e amarmos os nossos pecados. Tudo isso registrado, amigos, tudo isso registrado no livro de Deus. Somos pessoas culpadas diante de Deus, e essa é uma verdade dura de se ouvir, dura de se engolir, difícil de se considerar, mas é uma verdade sem a qual, se nós não encararmos, como jamais nós poderemos considerar o Salvador. Jesus Cristo, ouça essas palavras de Hebreus ainda, capítulo 9, versículo 27, como aos homens
Está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ouça agora, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pense sobre Jesus Cristo. Pense sobre o que lhe custou entrar neste mundo. Pense o que ele teve que fazer naquela cruz de dor e agonia para que hoje esse convite de salvação pudesse ser proclamado neste local. Oh, amigo, será que você já parou para considerar Jesus Cristo? E quem Ele é, e o que Ele pode fazer por você e por mim nesta noite, se você simplesmente considerar esta mensagem? Que tudo aquilo que Deus exige de nós, Jesus Cristo cumpriu e agora Ele pode representar pessoas como nós diante do Pai. E tudo aquilo que nos cabe pagar por todos os nossos pecados no inferno, Jesus Cristo um dia levou sobre si para aqueles homens e mulheres que, tendo seus olhos abertos para a sua necessidade espiritual, se voltariam a Ele em arrependimento, em fé, para a salvação, para a vida eterna. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, para remover a mancha da culpa, para apaziguar uma consciência culpada, para nos lavar e nos apresentar santos, espiritualmente limpos diante do nosso Criador. Jesus Cristo veio a este mundo para isso. Se você não é uma pessoa convertida, eu volto a reafirmar isso. Tudo que você levará para a presença de Deus será a tua culpa, para ser julgado por ela e por todos os teus pecados contra Deus. Mas você não precisa levar isso. Não é necessário que seja assim. A mensagem dessa palavra de Deus chama-se Evangelho, chama-se Boa Notícia. Não precisa terminar os teus dias nessa situação. Você pode ir perdoado, você pode ir limpo e transformado, você pode ir com aquele registro de culpa apagado como uma pessoa aceita diante do teu Criador um dia. Você não precisa terminar os teus dias com a tua culpa somente e entrar na presença de Deus. Você pode entrar como uma pessoa reconciliada, salva, com uma consciência purificada, uma consciência que encontrou um dia paz com Deus, porque o Salvador já veio a este mundo. Amigo, você considera Jesus Cristo? Você crê no que Ele veio fazer neste mundo? Você já parou para reconhecer os teus pecados diante de Deus? De que maneira você tem vivido nesse período probatório tão curto? Ou uma salvação tão grande e tão gratuita, alcançada por Cristo? Você pode levar muito mais se você é uma pessoa salva. Capítulo 4, versículo 8 de 1 Timóteo nos diz algo muito interessante sobre isso que nós podemos levar. Ouça essas palavras. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O termo piedade poderia ser traduzido como temor, um temor santo de Deus. E esse é o início de nossa busca por Deus. Quando nós paramos e reconhecemos que há um Deus santo e justo, e diante dele nós somos pecadores, isso nos leva a temer, mas não para nos afastar dele, mas para buscá-lo e rogar pelo seu perdão e para a sua salvação, por sua salvação. Então aí nós experimentamos uma vida transformada, o perdão de nossos pecados, a remoção da culpa e da dívida de pecados. Então nós podemos deixar este mundo e entrar na presença do nosso Criador sem culpa e com tantas outras coisas, com riquezas. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo de número 6, com riquezas espirituais, mas é grande ganho, o mesmo termo, a piedade com contentamento, grande ganho, o termo grego é mega ganhos. Você pode entrar na presença de Deus como uma pessoa salva, rica espiritualmente, com toda a eternidade lhe dada, com a herança de Deus para você, entrando no mundo sem nada, saindo como uma pessoa salva, redimida, rico espiritualmente, um filho de Deus. O que você levará para a eternidade? Como uma pessoa salva, quando você se volta a Deus por meio da fé em Jesus Cristo e reconhece a tua necessidade de perdão e dobra o teu joelho diante dele e confessa e diz: Senhor, perdoa-me, salva-me, transforma-me, lava toda a iniquidade. Você crê que Jesus Cristo veio a este mundo
e que Ele é capaz de perdoar o mais vil dos pecadores, e ao fazer isso pela fé e arrependimento, você é salvo e você experimenta a paz de Deus. Então, quando aquele dia da morte chegar e você ouvir a voz de Deus dizendo: fim, suba para cá, você levará contigo mais do que a tua alma. Você levará a certeza de vida eterna, um certificado de perdão em tuas mãos, escrito pelo sangue de Cristo Jesus, como se assim fora, para se apresentar diante do teu Criador. Como um salvo, você levará como que um documento de adoção, um filho, para entrar no reino e na herança de Deus. Ao sair deste mundo como um salvo, uma pessoa perdoada e transformada, você levará contigo um imenso diário, um diário de tantas experiências com Deus ao longo da jornada desta vida. Um banco de memória, de respostas de oração, de intervenção de Deus em tua vida, de tantos momentos de direção de Deus. Você levará um diário de tantas experiências com teu Criador. Você levará vida e paz em tua alma para a presença de Deus, sem medo, sem pavor daquele dia, na presença do teu Criador, para ouvir o seu chamado de vida eterna para o seu lado. Uma grande expectação da vida futura. Você não terminará os seus dias aqui em negação, em autocomiseração, em medo, em pavor, mas em certeza de que quando os teus olhos se fecharem, você os abrirá na presença de Cristo e o verá, e estará com Ele para sempre. Memórias: um dia eu encontrei a Cristo, como um pecador eu me voltei a Ele, tão vil, tão sujo, tão covarde, tantos temores, mas eu vim pela fé, e Ele me chamou, e Ele me ouviu, e Ele me salvou. Você entra com a certeza de vida eterna em tua alma. Você entra com a certeza de ser recebido por Deus. Que diferença! Que diferença levar apenas a tua culpa, entrar na presença de teu Criador. Ouça essas palavras de Paulo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, mas como um salvo, riquezas invisíveis. E você o verá, o teu Criador e o teu Salvador, e se juntará àquela multidão imensa, incontável, de homens e mulheres que um dia neste mundo o buscaram, e se entregaram, e se arrependeram e creram na presença de Deus. Amigo, se você não é salvo nesta noite, e se você não parou e considerou a tua vida, e reconheceu diante de Deus os teus pecados, e se voltou a Ele pela simples fé e arrependimento, a palavra de Deus te descreve no livro de Apocalipse como uma pessoa pobre, cega e nua diante de Deus. Pobre, sem nenhum bem espiritual. Pobre, sem nenhuma bênção da parte de Deus. Pobre, incapaz de comprar a tua salvação quando o teu dia terminar aqui. Pobre, sem nenhum mérito, um falido espiritual. Cego para as bênçãos de Deus, sem conhecimento da vida espiritual e da paz de Deus, cego para o perigo que é viver uma vida tão curta, sem um Salvador. E então, nu, despido de qualquer justiça ou mérito que te recomenda a Deus, entrando na presença de Deus sem mérito. Mas se somente você se arrepender nesta noite, e em teu coração considerar esta mensagem do Evangelho e olhar no espelho da tua vida e ver-se como um pecador diante de Deus, e olhar para Jesus Cristo naquela cruz de dor e agonia, crendo que o seu sangue foi vertido e é capaz de perdoar o mais vil dos pecadores, então você não precisará deixar esta vida com a tua culpa somente, mas como um salvo, como um filho, como uma pessoa redimida por Deus. O dia da tua morte será o dia mais feliz de tua vida. Você sentirá e saberá que você entrará na presença do teu Criador, e quando Ele te chamar e os teus olhos fecharem, então você será levado por anjos à presença de Deus, seguro, nas mãos do teu Senhor. Ouça essas palavras e deixe que ela fale a tua alma, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Volte-se a Jesus hoje. Volte e seja rico. Volte e seja salvo. Vamos orar juntos.